Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora, sou psicoterapeuta, professora da Corgeai e parte da equipe do Janos desde 2017. Sou formada em psicologia pela PUC e fiz o aprimoramento na clínica da PUC também em psicoterapia na infância e na pré-adolescência. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre a história dos jogos e onde eles se encaixam na psicoterapia. Na história da psicoterapia, houve a necessidade de diferenciação da psicoterapia do adulto e infantil, o que significa que a terapia infantil precisava de mais recursos ou de outro tipo de abordagem. Foi aí que aconteceu a introdução de brincadeiras, brinquedos e jogos na psicoterapia, inclusive a ludoterapia, com a caixa lúdica, os brinquedos e jogos de tabuleiro. Outras áreas que utilizam os jogos como recurso terapêutico é a educação, outros serviços de saúde, como a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicopedagogia, entre outros. Com o avanço da tecnologia, os jogos analógicos, que também são chamados jogos de tabuleiro, são facilmente encontrados no formato digital. Por exemplo, damas, xadrez, que podem ser utilizados na psicoterapia. Inclusive, pode ser mais atrativo para o público jovem. Assim como nos jogos analógicos e de tabuleiro, para um jogo ter efeito terapêutico, o psicólogo deve ser o mediador da situação de jogo, colocar as regras e deve conhecer o jogo a fundo em sua narrativa e jogabilidade, tendo conhecimento de seus objetivos. Dessa forma, ele consegue utilizar o jogo dentro da psicoterapia. Antes de decidir se vai utilizar o jogo como recurso terapêutico ou não, deve-se avaliar os benefícios e as dificuldades que o uso de jogos poderá causar em uma sessão de psicoterapia. Ou seja, o psicoterapeuta deve saber qual tipo de jogo a ser utilizado em cada situação. Até então, as condições de utilização dos jogos digitais na psicoterapia são as mesmas que a utilização de jogos analógicos. Ainda valendo tanto para os jogos digitais quanto para os analógicos, eles podem ser utilizados em diversas áreas, com diversos objetivos. Por exemplo, trabalhar o estabelecimento de vínculo, no autoconhecimento, auxílio no tratamento de ansiedade, estresse pós-traumático e fobias, reabilitação cognitivo-motoras, auxílio no tratamento de autismo e psicoses. Bom, na psicoterapia, ele pode ser utilizado para trabalhar uma habilidade, uma emoção. Por exemplo, o adolescente ele não sabe lidar com a ansiedade, então o jogo vai ensiná-lo como ele pode ter recursos para controlar essa ansiedade. Também pode ser utilizado para aumentar o interesse do paciente na terapia. Algumas características que já citei anteriormente são tidas como vantagens na utilização de jogos digitais principalmente, mas também nos jogos analógicos em sua maioria. Por exemplo, auxilia no estabelecimento de vínculo paciente-terapeuta, podem ser mais atrativos para o público jovem por conta de envolver a tecnologia, mas no caso dos jogos analógicos, por envolver competição ou cooperação. Pode servir como treino e ensaio para situações reais, já que o jogo promove distanciamento da realidade. E é aí que entra o fator de treinar uma emoção ou uma habilidade. No caso especialmente dos jogos digitais, temos mais opções de jogos acessíveis,
porque com um celular ou um tablet, um computador que seja, você consegue acessar inúmeros jogos e no analógico você tem que comprar cada jogo separado. Mas daí os dois tipos, digital e analógico, podem trabalhar também internalização de regras da sociedade, pois os jogadores precisam respeitar as regras, entender e jogar conforme elas, e podem servir também como alternativa para engajamento do paciente na terapia. Bom, então as desvantagens é que os jogos podem diminuir a interação do paciente-terapeuta. Por exemplo, o paciente perde o foco e fica mais interessado no jogo, nos objetivos dos jogos, do que, por exemplo, trabalhar uma habilidade com o recurso do jogo. E daí, então, para os jogos digitais, o paciente deve se interessar por jogos digitais, ou então, pelo menos, dominar as plataformas de jogo. E não existe um consenso de como os jogos digitais devem ser utilizados na psicoterapia. Então, isso acaba dificultando a aceitação e a utilização dos jogos na psicoterapia. Em específico, os jogos digitais se dividem em dois tipos, de entretenimento e jogos sérios. O primeiro tipo são os jogos comerciais, que foram feitos para essa finalidade. Então, não tem nada a ver com a psicoterapia. Eles são adaptados à psicoterapia, igual os jogos que utilizamos analógicos. E, novamente, com a referência atualizada dessa vez, os jogos de entretenimento também podem trabalhar o desenvolvimento de aspectos cognitivos, sociais e habilidades emocionais, como dito anteriormente. E para a utilização dentro da psicoterapia, é necessário fazer uma preparação antes do atendimento para a utilização do jogo. Por exemplo, a princípio definir quais os objetivos do uso do jogo na terapia. Então, com qual finalidade, qual jogo será utilizado. Posteriormente, verificar se a criança ou adolescente em questão, geralmente é criança ou adolescente, mas também pode ser adulto, se ele tem uma habilidade digital que permita a utilização desse jogo. Você vai ter que ter certeza que a criança sabe ou vai entender direitinho como joga esse jogo. Em terceiro, o terapeuta deve fazer uma conta específica para este fim. Uma conta significa um login e uma senha, se o jogo precisar disso. Alguns jogos precisam de login e senha, principalmente os jogos online. Temos que ser muito cuidadosos na utilização dos jogos na terapia. Por isso, explicar para a família que os jogos não serão utilizados como diversão, mas sim com fins terapêuticos, seja no sentido de fazer um vínculo com a criança ou de possibilitar uma intervenção durante a partida. É importante também perguntar para a família se há algum tipo de restrição do jogo específico para o paciente. Dependendo do jogo escolhido, alguns cuidados extras são necessários. Por exemplo, se o jogo for do tipo multijogador, temos que lembrar que o terapeuta e o paciente não estarão sozinhos na sessão. Por isso, é importante traçar estratégias para possíveis problemas na interação com terceiros. Por exemplo, alguns jogos apresentam comunidades tóxicas, então é o papel do psicólogo traçar estratégias em caso do paciente ser atacado online. Essas estratégias seriam para driblar essa situação ou lidar com. O comportamento tóxico é um termo utilizado para definir comportamentos inadequados dos jogadores dentro de uma comunidade.
Esses comportamentos inadequados podem haver xingamentos, ofensas, mas também discurso de ódio, racismo, homofobia, machismo e xenofobia. Então, para evitar esses problemas, é melhor dar preferência a jogos com interação mais controlada, onde estão apenas o terapeuta e o paciente, evitando lidar com terceiros. Também ter o contato por voz com o paciente é muito importante, que assim vocês conseguem conversar durante o jogo, você consegue fazer apontamentos. Caso o jogo não tenha esse recurso, você pode utilizar um outro aplicativo. Outros cuidados importantes é verificar a classificação indicativa do jogo, se é adequada para a idade do paciente, perguntar para a família, verificar com o responsável se ele tem a permissão do uso desse jogo. Às vezes pode ir contra valores ou a religião da família, e estar apropriado dos critérios de classificação indicativa brasileira. Por fim, mas não menos importante, o psicoterapeuta e o paciente devem ter claro quais são os objetivos da partida do jogo, porque é muito fácil eles se perderem no calor do momento do jogo. Além disso, o paciente pode se distanciar do terapeuta, evitando conversas desagradáveis e sempre pedindo para jogar, ou seja, ele utiliza o jogo como uma maneira de evitar a terapia. Outra coisa é evitar jogos com partidas muito longas, que tomem a maior parte da sessão. Assim, o jogo é utilizado como recurso, como parte da sessão. Bom, o segundo tipo de jogos são os jogos sérios. Esses têm um propósito diferente da comercialização. Eles já foram feitos com a finalidade específica de promover benefícios na área da saúde, como prevenção e tratamento. Pesquisas mostram que os jogos digitais podem ser equivalentes, mas não superiores, à eficácia de tratamentos de saúde mental convencionais, como a psicoterapia, ou seja, ele é um ótimo recurso para ser utilizado, mas ele não substitui a psicoterapia. Bom, essa categoria de jogos sérios foi desenvolvida geralmente por especialistas de saúde em conjunto com desenvolvedores de jogos. Geralmente, elas visam treinar, capacitar ou discutir uma temática específica. Também visam trazer benefícios à saúde mental, tendo sido desenhados especificamente com essa finalidade. Ou seja, foram feitas pesquisas de como esse jogo poderia ser utilizado para uma doença específica ou treinar uma habilidade específica. Como dito anteriormente, muitas vezes os jogos sérios são realizados dentro de pesquisas acadêmicas. Alguns são comercializados por editoras de testes psicológicos, e esses que são realizados em contexto de pesquisa muitas vezes encontram-se gratuitamente na internet. Esses são alguns exemplos de jogos desenvolvidos como pesquisa e você pode encontrar eles na nossa semana. Tem alguns vídeos explicativos, demonstrativos também sobre eles, quais são os objetivos dele, como eles foram desenvolvidos, algumas curiosidades. E depois disso eu encontro vocês no fórum da semana. Até lá!